Oi, turma. Vamos ver agora aqui a terceira parte da patologia da tireoide com tumores de tireoide. Na parte de tumores, a gente vai ver as lesões tumorais benignas e as lesões tumorais malignas da tireoide. A primeira tumoração que a gente vai ver vai ser a hiperplasia nodular e a hiperplasia difusa da tireoide, tá? Hiperplasia da tireoide, o aumento da tireoide, então também chamada de bócio. A patogênese da hiperplasia nodular e difusa da tireoide vai envolver então um excesso de estímulo pelo hormônio TSH. A deficiência de iodo é uma das principais causas e ela traduz uma diminuição da síntese hormonal. Então a gente vai ter um ciclo de diminuição de síntese hormonal e depois o pico então do TSH na glândula, causando hiperplasia e hipertrofia das células foliculares. A maioria desses pacientes ele vai estar eutireoide, então o aumento compensatório da massa da glândula, né, vai produzir hormônio suficiente, mesmo com uma síntese diminuída, né, vai conseguir ainda ter hormônios em níveis normais, mantendo a pessoa compensada. Com o tempo pode surgir o hipotireoidismo, então com a cronicidade ou dependendo da severidade, né, dessa hiperplasia, pode levar o paciente a hipotireoidismo. A gente tem algumas formas de aparecimento dessa hiperplasia. A gente pode ter uma hiperplasia mais difusa, um bócio difuso, onde a glândula meio que aumenta mais de forma homogênea. E a gente tem o aumento, a hiperplasia nodular ou bócio nodular, né, onde ele vai fazer locais onde a gente vai ter um aumento maior assim da área da tireoide, então formando uma irregularidade e por vezes a gente pode ter ainda nódulos dentro dessa lesão hiperplásica multinodular que são mais proeminentes, né, que tem uma cápsula fibrosa espessa nessas lesões nodulares adenomatosas. Então muitas vezes pode-se usar o termo adenomatoso, né, quando faz múltiplos nódulos proeminentes assim dentro de uma glândula que já está aumentada. O bócio difuso então é aquele quando a gente vai ter o aumento da tireoide com hormônios normais, né, o indivíduo afetado. Frequentemente então acomete mulheres na puberdade e início da adolescência. É endêmico em algumas áreas, né, mas tem muitos que a maioria na verdade é esporádico, tá? Com algumas causas genéticas também descritas. A gente vai ter então na macroscopia uma glândula aumentada de forma mais simétrica. Na microscopia a gente vai ter folículos, né, hiperplásicos de forma mais homogênea na glândula. Aqui então a gente vê a microscopia desses folículos cheios de coloides com hiperplasia e hipertrofia das células foliculares, às vezes até forma papilas dentro desses folículos grandes, dilatados, né, contendo coloide. Na hiperplasia multinodular, a gente tem um aumento nodular mais assimétrico da tireoide. O paciente geralmente tem disfagia, dispneia, né, tosse por causa daquela glândula de grandes proporções ali na região cervical.
E em alguma percentagem, então, a gente vai ter tireotoxicose, o bócio com hiperfuncionamento, tá? É um cenário comum, assim, com maior incidência em mulheres dos 40 aos 60 anos de idade. Aqui a macroscopia da tireoide, então, com um aumento, com presença de várias lesões nodulares, né? Então, um aumento assimétrico com múltiplos nódulos. Muitos desses nódulos podem ficar proeminentes com fibrose, fazendo uma cápsula espessa. Eles podem degenerar, tendo hemorragia, pode ter calcificação distrófica, inflamação crônica associada ali, cistificação, formação de grandes áreas cistificadas, né? E na microscopia a gente vai ter folículos em várias fases, então que estão hiperplásicos, hipertróficos, né, ou cistificados, estão cheios de coloide com células foliculares pequenas, achatadas. Então a gente tem várias apresentações aí que podem aparecer na microscopia. Aqui tem então um quadro para a gente fazer um comparativo com uma fase de bócio difuso e um bócio mais nodular na tireoide. E no comparativo a gente pode então ver a microscopia ali, uma é mais simétrica e a outra é mais multinodular assimétrica. Dei um pause aqui nesse quadro e então analisem esse belo comparativo. No geral, quando a gente está falando de tumor de tireoide, a gente está falando dos tumores epiteliais, tá? A gente tem outras neoplasias que podem surgir na tireoide, mesenquimais e também hematopoéticas, mas no geral, quando a gente se refere a lesões de tireoide, a gente está falando de neoplasia epitelial, já que a maioria é epitelial. Então, a neoplasia epitelial é aquela de células foliculares, então geralmente essa célula se transforma. E quando a gente fala de neoplasia das células parafoliculares, é uma célula neuroendócrina, então a gente está falando do carcinoma neuroendócrino da tireoide, que é o carcinoma medular. As neoplasias de tireoide geralmente são únicas e acometem mais mulheres. As neoplasias benignas são mais comuns que as malignas, e a neoplasia benigna mais comum é o adenoma folicular de tireoide. As neoplasias malignas são incomuns, a maioria são de células epiteliais, então carcinomas, né? E raramente, então, como já comentado, a gente vai ter linfomas e sarcomas. Aqui a gente tem um adenoma folicular de tireoide, é um tumor muito comum, né? Frequentemente ele é solitário, né? Ele é único, ele é bem delimitado, tá? Capsulado e que geralmente não produzem hormônios, então eles são frios, não funcionantes, né? Raramente tem o hipertireoidismo associado com esses nódulos. O principal diagnóstico diferencial é como uma hiperplasia nodular e também carcinomas de tireoide, né? O próprio carcinoma folicular, então, entra nesse diagnóstico diferencial. É raro né, a malignização de um adenoma folicular da tireoide. O carcinoma geralmente surge de início. Aqui algumas características do adenoma folicular. Ele é um nódulo solitário que vai de 3 a 10 centímetros. Na macroscopia ele é cinzento esbranquiçado ou pardo avermelhado. Ele tem uma cápsula completa, né, com uma arquitetura, né, das glândulas geralmente distinta com a arquitetura
da glândula tireoide normal. Ele empurra então a glândula tireoide, ele não infiltra a glândula, né? Geralmente dentro desse nódulo adenomatoso a gente pode ter alterações degenerativas, a gente pode ter um nódulo que calcifica, que cistifica, que tem hemorragia. E na microscopia a gente vai ver então células foliculares formando folículos tireoidianos com vários padrões de crescimento. Então pode ter a formação de microfolículos, macrofolículos, um padrão bem semelhante à glândula normal, pode ter um padrão mais trabecular, a gente pode ter uma célula folicular metaplásica, né? Oxifílica, que é aquela célula de Hürtel, que é uma célula rica em mitocôndrias, e ainda dentro desses nódulos a gente pode ter células então pleomórficas, atípicas, né? Mas geralmente, né, a gente tem que distinguir nódulos com essas variações, né, para ver se não tem nenhuma invasão capsular ou vascular desse nódulo, que daí vai caracterizar esse nódulo não mais como um adenoma folicular, mas sim um carcinoma folicular. Então daí é uma neoplasia com potencial maligno. Aqui então imagens de um adenoma folicular da tireoide. A gente tem um nódulo um lobo da tireoide que foi ressecado na cirurgia, ele foi cortado e foi identificado um nódulo único, capsulado, bem delimitado, com áreas pardo-claras e mais avermelhadas, né, caracterizando um nódulo único na tireoide. Vai se investigar esse nódulo na microscopia, fazendo cortes. A gente vai ver uma cápsula e uma área distinta com o parênquima da tireoide normal e a área nodular, né, crescendo dentro de forma, né, monoclonal ali, benigna nessa área tumoral, uma neoplasia benigna de células foliculares da tireoide. Aqui em cima a gente tem um nódulo mais de células de Hürtel, então células foliculares com abundante citoplasma contendo mitocôndrias, eles ficam nesse aspecto eosinofílico, células grandes. A gente tem aqui um nódulo único na tireoide, um nódulo folicular de tireoide tipo células de Hürtel ou variante de células oncocíticas, também uma neoplasia benigna, né, de células foliculares da tireoide. Aqui a gente tem a área nodular crescendo, um limite que está capsulado. Essa cápsula pode ser mais fina ou mais espessa, e a gente tem a glândula tireoide no lado oposto aqui, então caracterizando esse nódulo folicular de tireoide. A maioria dos adenomas então não são funcionantes, eles têm uma patogênese que envolve mutação nos genes RAS, PI, KC3CA. Muitos têm um gene de fusão PAX8 e o outro gene é o PPAR gama, que são característicos de alguma essa fusão que é característica do carcinoma folicular, uma neoplasia maligna. Com isso, então, se tem a ideia que alguns, pelo menos um grupo ali do adenoma folicular pode ter uma chance de avançar para um carcinoma folicular, mas, né, como já sabe, a maioria dos carcinomas foliculares parecem se formar de início, assim, né, sem passar por essa fase de adenoma. Bem demonstrado nesse esquema né, da genética do câncer de tireoide. E outro aspecto no adenoma folicular, então, são os nódulos funcionantes. Eles têm mutações com ganhos de função em genes ali como TSHR, o receptor de TSH, e o GNAS, também um outro gene que dá essa característica funcionante para esse nódulo. E agora o câncer de tireoide. 95% dos casos de câncer de tireoide, né, neoplasias malignas de tireoide, eles são
carcinomas. Depois a gente vai ter a neoplasia hematopoética, linfoma e aí as raridades ali, um sarcoma se originando na tireoide ou uma metástase para a glândula tireoide. Câncer de tireoide acomete mais mulheres e a gente tem subtipos então morfológicos, né? A graduação e a classificação da tireoide envolve bastante morfologia e é importante porque esses subtipos morfológicos traduzem a prevalência e o comportamento clínico de cada um desses tipos de carcinoma. Então, a gente tem o carcinoma papilar da tireoide, que é aquele mais frequente, então ele representa 85% ou acima disso nos casos de carcinoma de tireoide. Depois a gente tem o carcinoma folicular de tireoide, ali é 5 a 10% dos casos, e os outros carcinomas, então menos comuns, são o carcinoma anaplásico, né, também incluído aí o carcinoma indiferenciado, ou pouco diferenciado, e o carcinoma medular da tireoide. Falando da patogênese do câncer de tireoide, a gente já falou um pouquinho ali quando a gente falou de adenoma folicular, mas entrando aqui especificamente no câncer de tireoide no geral, né, a gente está falando de um câncer com poucos elementos etiológicos bem definidos. A gente tem uma associação forte com radiação ionizante, a gente tem associação com excesso de iodo e também com doenças autoimunes, né? A base genética, então, já está sendo bem melhor explorada, né? Já traduz bem os subtipos morfológicos. No carcinoma papilar, então, a gente vai ter genes como o RET, o RET-PTC, o BRAF e o NTRK1 como importantes genes característicos e alterados nesse subtipo de carcinoma. No folicular a gente já vai ter o RAS, aquela fusão, o PAX8 com o PPAR-gama, né? Essa fusão também vai ser característica desse grupo. O carcinoma medular com mutações pontuais no RET, e daí o carcinoma anaplásico é um genoma mais complexo, onde vai ter o P53 mutado junto com beta-catenina. Aqui na imagem ao lado, então, a gente vê os locais de mutação, né, nessa via que afeta proliferação celular e diferenciação celular nessa célula folicular da tireoide. Então, mutações lá no RET-PTC são comuns no carcinoma papilar, no BRAF também, em outros, no folicular a gente vai ter lá o gene de fusão PAX8 e o PPAR-gama. No PTEN também, no folicular pode aparecer. Então a gente tem os vários locais aí com mutações que vão estar contribuindo para a base genética do câncer de tireoide. O carcinoma papilar, ele representa 85% dos casos, ele acomete pacientes de várias idades, mas é mais comum em mulheres. É frequente esse o subtipo de carcinoma que surge após radiação. É um tumor de baixo grau, né? Vamos dizer, ele é bem diferenciado e tem um baixo grau, ele tem um crescimento lento e geralmente é assintomático. O sintoma mais comum é uma metástase para um linfonodo regional. Então, frequentemente essas neoplasias surgem com metástases já, tá? Mas essas metástases geralmente são locorregionais, então para linfonodos adjacentes, e raramente tem metástases à distância. Macroscopicamente, o carcinoma papilar ele pode aparecer como tumores pequenos a grandes, e ele pode se apresentar de forma sólida ou intracística ou cistificada, tá?
Esses nódulos podem ter cápsula ou não, né? O mais que a gente vê de forma mais comum é o padrão infiltrativo. Está descrito nesses tumores, então até 20% dos casos serem multicêntrico, tá? Já esse número já diminuiu um pouco, então já se tem debates, né, quanto a isso, de retirar toda uma glândula por causa desse subtipo diagnosticado, né, mas esses cenários de multicentricidade também são mais comuns nos pacientes com doença autoimune associada. Na microscopia a gente vai ver papilas, folículos, né, com alterações do tipo nuclear, que a gente chama pracarcinoma papilar. Então ele pode formar vários padrões, até folículos, e também ser chamado de carcinoma papilar. As alterações nucleares são bem sensíveis, mas podem não ser específicas. Então tem que ter toda uma avaliação de arquitetura e citologia para fechar o diagnóstico do carcinoma papilar. Frequentemente então tem também calcificação distrófica na forma de corpos psalmomatosos. Aqui então a microscopia do carcinoma papilar. O padrão mais comum é formar essas papilas com calcificações distróficas, né, associadas. Aqui a gente vê em detalhes alterações nucleares, núcleos vazados em meia-lua, sobreposição, núcleo em vidro fosco, fendas nucleares, inclusões nucleares. A gente pode observar muita coisa aqui nesses núcleos desse carcinoma papilar. Então núcleos claros, amontoados, fendas, pseudo-inclusões, tudo isso aí pode aparecer. O prognóstico do carcinoma papilar é muito bom, né? Mas tem alguns fatores que podem influenciar nesse boa evolução natural do carcinoma papilar. Idade e sexo vai influenciar o tamanho da lesão, né? Quanto maior, né? Mais um comportamento mais limitado pode ter. Multicentricidade, extensão extratireoidiana, então invasão para tecidos adjacentes, metástase à distância, uma cápsula na lesão tende a melhorar o prognóstico, e também a cistificação da lesão. Mudando para o carcinoma folicular, ele é o segundo câncer mais frequente, e também acomete mais mulheres, uma década um pouquinho mais, né, avançada, por volta dos 50 anos de idade. Geralmente é um nódulo solitário, indolor e não funcionante, um nódulo frio. O carcinoma folicular vai se caracterizar então por a gente observar uma neoplasia infiltrativa que está crescendo na tireoide, geralmente com uma cápsula associada, e essa cápsula ela está agredida pela neoplasia. Então ela sofre uma invasão, que nem a gente vê nessa imagem aqui, a neoplasia ultrapassando o limite da cápsula aqui e entrando para dentro do parênquima, né, uma invasão inicial ali dessa neoplasia. Muitas vezes ela invade também vasos aí, então é outra caracterização de neoplasia maligna para esse tipo de padrão morfológico folicular. Então a gente precisa de invasão capsular ou vascular para chamar de carcinoma folicular. A maioria desses carcinomas tem uma invasão mínima, então já se pega eles com uma pequena invasão e não uma invasão mais macroscópica avançada. E esses carcinomas iniciais então têm uma sobrevida muito boa. Já a invasão mais ampla, então já aumenta a chance de metástase hematogênica à distância, então piorando o prognóstico desses pacientes. O carcinoma anaplásico é mais raro, né? Ele representa menos de 5% dos casos. Ele é altamente maligno e tem um prognóstico muito ruim. Ele aparece em uma idade mais avançada,
em relação ao folicular, aproximadamente ali por volta dos 65 anos de idade. Esse subtipo de carcinoma já é mais comum em homens, é mais comum em mulheres do que em homens. Clinicamente ele surge como uma massa firme de crescimento rápido, né? O paciente tem disfagia, dispneia e rouquidão, e essa neoplasia então já está traduzindo uma extensão, né, para os tecidos adjacentes, que ela geralmente já cresce invadindo essas estruturas, porque ela é bem agressiva. Na morfologia a gente vai ter uma histologia totalmente anaplásica. Anaplasias traduzem então pleomorfismo abundante, né, uma neoplasia constituída por células de todas as formas, né, com todas as bizarrices de morfologia nuclear e pleomorfismo que a gente pode ter. Mas em alguns casos a gente pode ter então focos de uma neoplasia mais bem diferenciada associado. Então a gente tem uma grande área de carcinoma anaplásico, mas a gente encontra ali no fundo, né, um carcinoma papilar de tireoide ou folicular. Isso aí pode traduzir uma diferenciação dentro de uma neoplasia anaplásica, né, pleomórfica ou anaplásica, indiferenciada, ou uma transformação, né, daquela neoplasia mais branda, vamos dizer, que existia ali, e um avanço no grau histológico, então, né, virando um carcinoma anaplásico dentro daquela neoplasia pré-existente. Já o carcinoma medular de tireoide é o carcinoma da célula C, aquelas células neuroendócrinas, e elas produzem calcitonina. Ela representa menos 5% das neoplasias de tireoide, e a maioria dos casos tem um surgimento esporádico. A gente tem em 20% um cenário clínico de envolvimento com neoplasia neuroendócrina múltipla, ou um caráter familiar, né, de carcinoma medular de tireoide sem a síndrome da neoplasia endócrina múltipla associada. A forma esporádica é mais comum em adultos, mais comum em mulheres do que em homens. Geralmente é um nódulo com surgimento unilateral e com metástase de linfonodos já associado. Então já se pega num estágio um pouquinho mais avançado. Ele tem uma evolução mais ou menos indolente, cresce de forma lenta, mas no longo prazo uma sobrevida pode né, já estar mais afetada. Né? O tratamento, né, envolve tireoidectomia, retirada de todas as lesões, né, com terapia neoadjuvante também associada. No carcinoma medular, aquele com associação de neoplasia endócrina múltipla, a gente vai ter algumas características. Muitos desses estão associados com mutação germinativa no gene RET. E a gente tem então as duas características de aparecimento do carcinoma medular de tireoide dentro dessas síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas, A2A e A2B, com suas respectivas características. A morfologia do carcinoma medular vai ter aquele padrão neuroendócrino clássico, com aquele aninhamento ou padrão organoide mais sólido, ou com lóbulos e áreas insulares, são características padrões de crescimento de neoplasias endócrinas. Associado, a gente pode ter a proteína amiloide, né, bem frequente no carcinoma medular de tireoide. Então as células com padrão aninhado, com bastante citoplasma granular e um núcleo com nucleolo pouco evidente, assim vamos dizer, uma evidência intermediária, e depósito de material amiloide associado. As células geralmente são ovaladas, redondas, poligonais e até fusocelulares podem ser.
Aqui então tem um prognóstico, um esqueminha com o prognóstico dos carcinomas de tireoide. A gente vai ter três cenários bem distintos. Um carcinoma de tireoide com um prognóstico muito bom, um carcinoma de tireoide com prognóstico muito ruim, e a gente vai ter o grupo intermediário, que é o representado pelo carcinoma folicular. O melhor prognóstico é o carcinoma papilar, e o pior prognóstico então são os carcinomas medular e anaplásico de tireoide. Tumores secundários, a gente vai ter o que? Tumores que podem atingir a tireoide por extensão direta, então uma neoplasia da laringe, da faringe, do esôfago, e raramente a gente tem metástases para a tireoide, então principalmente de carcinoma renal, de intestino, pulmão, mama ou melanoma. O diagnóstico das neoplasias de tireoide vão ver envolvendo o aparecimento de sinais e sintomas. Pode surgir o diagnóstico então por palpação na região, e a gente pode fazer um estudo da tireoide por cintilografia com iodo radioativo, mas a maioria dos nódulos de câncer de tireoide são frios. O procedimento intervencionista, então, para fechar o diagnóstico, tem que sempre envolver ver a célula neoplásica, e geralmente inicia com uma punção aspirativa por agulha fila, onde a gente vai coletar, aspirar um pouco ali de células desse nódulo da tireoide. Vamos botar numa lâmina, assim como a gente está vendo aqui à direita, e a gente vai então passar a analisar as células que surgem para fechar o diagnóstico de um carcinoma de tireoide. Então, vendo os constituintes e a morfologia dessas células, a gente pode então identificar um carcinoma ou sugerir a retirada de um nódulo, né, para ser investigado então com a histologia completa, né, para fechar esse diagnóstico de tireoide, de câncer de tireoide. Aqui um bom link para uma revisão de tumores de tireoide. Por último, a gente vai ter doenças congênitas da tireoide, que podem ser então agenesia ou aplasia da tireoide, uma hipoplasia, quando a gente tem pouca tireoide. A gente pode ter tireoide de forma heterotópica ou acessória em outros locais, principalmente no trajeto, e a gente pode ter ainda remanescentes de tireoide que podem então sofrer alterações degenerativas, como a formação de um cisto naquele trajeto do ducto tireoglosso. A gente tem uma alteração clássica, que é o cisto de ducto tireoglosso, que frequentemente aparece em crianças, onde a gente vai ter uma falha de regressão desses tecidos do trajeto e o surgimento na linha média de uma lesão cística com parede constituída por tecido tireoidiano. O conhecimento dessa lesão é importante para o diagnóstico de diferencial com neoplasias e também complicações que podem surgir nesses tipos de lesões císticas. Elas podem inflamar, elas podem degenerar, fazendo fístulas ou trajetos fistulosos que podem então formar um abscesso, né, e complicar ali na região cervical.